Jô. Ai, ai. Tudo bem com vocês? Que bom. Que bom que você está bem hoje. Que bom que você que está em casa, está nos acompanhando no dia de hoje. A gente fica feliz, a gente fica grato pela sua vida, por você estar assistindo, por você estar compartilhando, por você estar comentando. Saiba que quando você interage com a gente gosta mais ainda. Quando você coloca aí, uhul, glória a Deus, amém. Oi, eu sou de tal cidade. A gente gosta que você faça isso, a gente quer conhecer vocês, a gente quer saber de onde você está nos assistindo, até onde a palavra da graça, até onde a palavra de Cristo está chegando. E isso é gratificante. Não porque é a UVEC Igreja, não, mas por causa da palavra de Cristo. A gente é só um meio de comunicação. A gente é só um meio de comunicação. Então, seja muito bem-vindo e que você se sinta à vontade no dia de hoje. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente começar? Glória a Deus, Pai, nós te agradecemos porque nós estamos aqui. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas, obrigado pelo nosso dia, obrigado por tudo que nós temos vivido na sua presença, Senhor. Obrigado por aquilo que nós vamos falar hoje. Sabemos que é o Senhor que está nos direcionando, é o Senhor que está nos ensinando, é o Senhor que está nos moldando cada dia para que nós venhamos ser cada dia mais parecidos contigo, Deus. Muito obrigado por todas as coisas. Que todos que estão assistindo, que todos que estão ouvindo essa mensagem venham estar com seus corações receptivos, venham estar abertos para que essa palavra gere frutos em suas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? No culto passado que eu preguei, eu falei sobre Cristo vivendo em nós. E hoje eu quero fazer mais uma parte dessa pregação. E eu quero dar uma recapitulada no que eu falei. Se você não assistiu, você pode assistir. Você pode entrar aí no canal da igreja, no YouTube, e ir lá procurar Cristo vivendo em nós e vai estar lá, ok? Mas basicamente na primeira parte eu enfatizei muito essa questão que nós morremos para o velho homem. Eu enfatizei muito essa questão, que é algo muito importante que nós viemos entender. Eu falei que nós não somos mais a mesma criatura de antes. E eu também falei um pouco sobre a grandiosidade da pessoa de Cristo, a grandiosidade dele, e que ele é essa pessoa grandiosa, maravilhosa, perfeita, vive hoje em nós, certo? E hoje a gente vai continuar falando sobre Cristo, que não tem outra coisa que a gente vai falar. Ele é o centro de todas as coisas, ele é a base da nossa vida, e eu quero falar um pouco mais sobre Cristo vivendo em nós, amém? É muito importante que eu e você, nós venhamos olhar e ver Cristo em nós. Nós precisamos ver Cristo em nós. Não é algo apenas onde eu escuto alguém me falar, Cristo está em você. Não, você precisa ver Cristo em você. Porque quando nós vemos Cristo em nós, nós temos essa plena certeza e essa convicção. Você vai olhar para você mesmo e falar, não, Cristo habita em mim. Ele está em mim. Eu vejo Ele em mim. Nós precisamos ver Cristo em nós. Nós precisamos crer que Ele habita em nós. Nós precisamos crer que Ele pode todas as coisas. Nós precisamos crer que Ele é suficiente para fazer infinitamente mais na nossa vida. É algo que nós precisamos crer de todo o nosso coração. E uma das coisas que mais choca, podemos dizer, ou escandaliza, ou faz a cabeça da pessoa ferver, queimar e quase explodir, em relação à graça, é exatamente isso. As pessoas, elas não conseguem entender quando nós falamos que não é pelo nosso esforço. Elas não conseguem entender quando nós falamos, não, é tudo por Cristo. A pessoa até fala, amém, mas ela não consegue entender, ela não consegue compreender a profundidade desse, é tudo por Cristo.
As pessoas só escutam, mas elas não compreendem, elas não têm essa revelação de que tudo é por meio de Cristo. Tudo é nos dado por meio de Cristo. E aí o que acaba acontecendo é que as pessoas se enganam quando elas escutam algo assim. A pessoa entra, vamos dizer, num culto nosso. E aí a gente começa já falando, nada vem de nós. A pessoa já, não, eu nem vou continuar assistindo porque isso aqui está errado. A pessoa nem tenta ouvir aquilo ali. Tente ouvir, assista tudo. E aí você vai compreender. Se você ainda não compreender, pode até mandar uma mensagem no chat. Não estou entendendo nada. E aí a gente explica. Mais fácil. Só que, entenda, nós precisamos permitir que essa mensagem entre no nosso coração. E as pessoas, elas não conseguem compreender que tudo vem de Cristo. E aí, quando elas escutam, elas se enganam. Porque em nenhum momento você vai ouvir a gente aqui em cima falar que não é para orar hoje em dia. A gente já falou isso? Não. Agora a gente não ora mais. Isso é mentira. Se a pessoa diz que a gente disse isso, me desculpa, você está sendo mentiroso. Porque eu nunca falei que agora a gente não precisa mais orar. Não, ao contrário, agora a gente vai orar. Só que da maneira correta. Porque é muito fácil orar da maneira errada. Hoje a oração não é eu chegar assim, Deus, por favor, faz isso, 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 uma lista. Sabe, as pessoas fazem uma lista do que elas querem e chegam para Deus e falam, Deus, eu quero isso, 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 isso e isso. Ou a oração é igual um muro das lamentações. A pessoa só se lamenta. Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Oh, coitado de mim. Isso é um muro, a pessoa só fica se lamentando para Deus. E não é essa a oração que hoje nós temos que fazer. Sabe, a oração que eu e você precisamos fazer todos os dias é uma oração de agradecimento. Senhor, obrigado por tudo que eu já tenho. Senhor, eu preciso disso, mas eu já quero te agradecer porque eu tenho isso. Porque o Senhor supre isso na minha vida. O Senhor já supriu essa bênção na minha vida. Todas as bênçãos estão diante de mim. Muito obrigado. Porque se fosse por mim, eu não ia conseguir nunca isso. Mas você me deu. Essa é a oração que a gente precisa fazer hoje. Não uma oração se lamentando ou só pedindo para Deus. É bom pedir? A gente deve pedir. Sim, Deus, eu preciso disso. Mas no mesmo momento que você fala, Deus, eu preciso disso, você já continua a frase. Mas eu agradeço porque eu já tenho. Eu agradeço porque você já me deu. Isso é convicção de fé. Isso é uma confissão de fé. E é algo que nós precisamos. Por isso, em nenhum momento você vai ouvir nós falando aqui que a oração não é válida. Muito pelo contrário, ela é válida. Só que nós precisamos orar da maneira correta. As pessoas, quando ouvem que nós falamos que tudo vem de Cristo, eles pensam, mas então a gente não faz nada. A gente faz? Tem um pedacinho que a gente faz? Tem. Nós cremos. É isso que nós fazemos. Nós cremos e nos posicionamos diretamente ligado à nossa fé. Você crê. Cara, não adianta. Não tem como Deus agir na sua vida se você não crê. Não tem como. O que vai ativar aquilo que Deus tem para nós é a nossa fé. A nossa fé ativa o sobrenatural de Deus na nossa vida. Por isso que nós precisamos crer. Só que é somente crer. É somente crer. É só isso que eu e você devemos fazer. Crer. Crer e ter um posicionamento. Eu coloquei. Nós cremos e tomamos um posicionamento. Porque não adianta eu crer, mas diante da situação eu tenho um posicionamento molenga. Não. Você tem que se posicionar como a sua fé. Aí eu creio que Cristo é suficiente. Diante da situação eu vou me posicionar, não, crendo que Cristo é suficiente. Posicionamento é algo importante na nossa vida. É isso, essa é a nossa parte. Essa é a minha parte e a sua parte. É crer, é somente crer. Sabe por que nós tanto falamos que não é pelo nosso esforço? E quando eu digo esforço,
Eu estou querendo falar aquele esforço. A pessoa quer se esforçar para se salvar, é pelo esforço dela que ela se salva, é pelo esforço dela que ela se justifica, é pelo esforço dela que ela é perdoada por Jesus, é pelo esforço dela que ela é curada, é pelo esforço dela, é pelo esforço dela. Sabe por que a gente fala que não é pelo nosso esforço hoje? Porque esse esforço, o esforço humano, não vale nada. Esse esforço não tem poder nenhum para fazer nada. Ou você tem algum poder? Alguém tem algum poder aqui? Fala assim, eu tenho poder de ler a mente. O outro, eu tenho poder... Eu queria ter um poder assim. Eu queria ter o poder de teletransportar. Pensa que maravilha. Você está aqui, você está lá no outro país já. Nem precisa de avião, nada. Meu Deus. Se Deus chegasse para mim e falasse hoje, quer um poder, eu falo, teletransporte. Quero isso aí. Porque seria maravilhoso. Eu iria viajar tanto, sem pagar nada ainda. Melhor ainda. Só que a gente não tem esse poder. E mesmo esse poder de teletransportar não teria como salvar ninguém. O poder é dele, o poder está em Cristo. Ele é o poder. Então é por ele que todas as coisas é nos dada. É pelo esforço de Cristo, é pela obra de Cristo que nós somos salvos, nós somos justificados, nós fomos purificados. É pela obra dele, porque ele tem esse poder. Não nós. Por isso que a gente bate tanto na tecla que não é pelo nosso esforço. Por isso que a gente fala tanto aqui, não adianta, não adianta. Não vem de você. Não vem da sua oração, não vem do seu jejum, não vem do seu conhecer a Bíblia de trás para frente, não vem do seu curso de teologia, que é importante, mas não vem disso. Vem de Cristo. Não vem disso, não é de pagar promessa, não é de estar 20 anos dentro de uma igreja, porque se fosse por 20 anos dentro de uma igreja, meu Deus. Não. É por Cristo, todas as coisas é por meio de Cristo. E é esse Cristo, é essa pessoa que é o poder que vive em nós. É esse Cristo. É esse Jesus. Cristo vive em nós. E isso não é algo pequeno. Ele não é pequeno. Nós não temos a dimensão de quem Ele é. Nós não conseguimos imaginar a soberania e o poder que há no nome de Jesus. Você consegue imaginar que o nome de Jesus existe um poder que faz qualquer coisa acontecer? O nome de Jesus. E aí quando a gente declara, no nome de Jesus, eu creio que essa pessoa é curada. Caramba! Não é o teu nome, não é você, porque você está falando que aquela pessoa é curada. Não, é pelo nome de Jesus. É por Ele. Tem até isso, às vezes as pessoas, não, eu vou orar que a pessoa vai se curar. Que nada, tu não cura nada. Agora Jesus cura. Ele faz. É o nome dele. Ele não é pequeno, ele não é um adendo, ele não é um detalhe da história. Ele é tudo. Ele é tudo. Do início ao fim, a Bíblia vai falar sobre Jesus. Jesus. A Bíblia não fala de Davi, a Bíblia não fala de Elias, a Bíblia, ela cita. Esses sim são adendo. Só que Jesus não é um adendo. Jesus, ele é tudo. Do início ao fim. Davi apontava para Jesus. Elias apontava de uma forma ou outra para Jesus. Todo mundo apontava de uma forma ou outra para Jesus. Não diretamente, mas estava ligado com a história de Jesus. Estava ligado de alguma forma com Jesus. Por isso, Ele é tudo, Ele é o centro. Romanos, o capítulo 5, do versículo 15 ao 21. A gente vai ler esse texto. Romanos, capítulo 5, do verso 15 ao 21. Vai falar assim: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem,
Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça ressaltou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse texto é muito bom. Esse texto é incrível. Você lê assim, uau! O que está escrito aqui? Esse texto ele vai falar sobre algo que Jesus fez, que foi em relação à justificação. Se você ler, ele vai falar muito sobre o pecado, a justificação, o tornou justo. Ele fala exatamente sobre a justificação. Fala sobre essa questão do velho Adão e o novo Adão. E é importante que nós venhamos entender essa diferença entre o velho Adão e o novo Adão. O primeiro Adão caiu. O primeiro Adão errou. O primeiro Adão pecou. Mas o novo Adão, que é Jesus, esse foi perfeito. Ele cumpriu o propósito dele. Ele não errou, ele não pecou, ele foi do início ao fim perfeito. E hoje, quando nós aceitamos Cristo na nossa vida, quando Ele habita em nós, hoje nós vivemos com base no novo Adão. E não mais no antigo Adão. Porque o antigo Adão apontava para a velha natureza. A natureza caída. Para o pecado. Mas o novo Adão, que é Jesus, aponta para a nova natureza. Aponta para a santidade, aponta para a santificação. E é isso que Jesus aponta. E aqui mostra algo que Jesus fez e que nunca eu e você conseguiríamos fazer. Eu trouxe esse verso, eu trouxe esse texto para nós vermos algo que Jesus fez, entre tantas e tantas coisas que Jesus fez, mas especificamente esse, para você ver que não é por você que você é justificado, é por meio dele. Para mostrar que ele é o centro de tudo. Para mostrar que é esse Jesus que nos justificou, que tem o poder para me salvar e te salvar, que vive em nós. É por isso que eu mostrei. Nós precisamos olhar para isso, nós precisamos ver Jesus ali. É Jesus que faz todas as coisas. Por causa de Cristo, todos aqueles que creem no nome de Jesus, todos aqueles que creem nele e aceitam ele em sua vida, essa pessoa recebe justificação, essa pessoa recebe salvação, porque a pessoa creu no nome de Jesus. Basta você crer, como eu falei no começo. A nossa parte é crer. Essa é a nossa parte, é crer no Filho de Deus. Ou tem mais alguma coisa que a gente tem que fazer, que é superior a Jesus? Claro que não. Claro que não. Você, por você, consegue se justificar? Você não consegue. Porque a tua natureza antes de Cristo é uma natureza caída. As tuas obras antes de Cristo são obras más. Você, o homem longe de Deus é mau. O homem longe de Deus é mau. E por homem ser mau, ele não tem obras boas. Pode ajudar pobre, pode ter uma instituição aí. Ainda ele é um homem mau. Porque ele está longe de Cristo, ele está longe do Pai.
Nós só nos tornamos bons aos olhos de Deus quando nós estamos ligados nele. Sem ele, não vai. Cristo, ele é comparado nesse texto como o novo Adão. E Jesus não é superior ao Adão antigo? Jesus não é maior do que esse novo Adão? Que o Adão antigo? Com certeza. Pensa, Deus criou aquele primeiro Adão à imagem e semelhança de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O segundo Adão, o novo Adão, é o próprio. O próprio que criou a imagem dele veio e morreu. Não foi outro, não teve um outro caminho ali. Não, é ele. Tudo que nós conquistamos é por meio de Cristo. Por isso, quando nós falamos que não é pelo nosso esforço, mas é por aquilo que Ele faz, nós precisamos crer. Não é pelo esforço dEle, é por aquilo que Ele fez, é pela obra dEle, não é pelo meu esforço. Não é pelo aquilo que eu faço. Não é pelo tanto que eu oro, não é pelo tanto que eu leio a Bíblia, não é. Isso é só uma parte, isso é só uma consequência. Eu vou ler a Bíblia para conhecer Deus. Eu vou orar para ter um momento com Deus, mas conhecer a Deus é ler a palavra, cara. Ali está explicitamente quem Ele é. Tudo nós conquistamos por meio dEle. Tudo aquilo que eu e você tínhamos fazer, sabe? Vamos colocar assim, se Jesus não tivesse vindo ainda, aquele povo ainda estaria vivendo naquela lei, enfim, apesar de que, né? Só que eles ainda estariam vivendo naquela lei. Eu e você, que não somos judeus, não teríamos acesso a Deus. É isso que eu não consigo. As pessoas, eles não. Sabe? Porque, gente, hoje, a gente vive em 2021. Se Jesus não tivesse vindo, nós não tínhamos acesso. Nem a Deus. Porque a gente não é judeu. Nós não tinha. Porque ainda o judeu é aquele judeu de pai para filha, é descendência. Não é você se tornar judeu da religião do nada assim. Não, é descendência. O teu pai tem que ser, o teu avô, teu bisavô, tataravô e todo mundo tem que ser. Tudo nós conquistamos por causa dele. Tudo. O que vale na minha vida e na sua vida é o que Cristo fez. O que vale na minha vida e na sua vida é o que Ele faz na nossa vida. E não o que nós fazemos. Não o nosso esforço. Romanos, o capítulo 10, do versículo 9 ao 10, vai falar assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Olha aí a importância da confissão de fé. Nós precisamos confessar com a nossa boca e falar mesmo. Não é? Não, falar. Por isso que a gente faz a oração de confessar. Eu confesso Jesus na minha vida como meu Senhor, o meu Salvador, o meu libertador. E você tem que falar audível. Para você mesmo, no seu coração você já creu. E aí com a sua boca você vai confessar aquilo. Só que ele fala ali no verso 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o seu Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ele está falando ali, se você jejuar, você será salvo. Está falando ali? Você pega a sua Bíblia e você leia. Pega a sua Bíblia e você leia. Se está escrito isso na sua Bíblia, então é por nós crermos que nós nos tornamos salvos. É por meio de Cristo. É por meio de Cristo. É
por meio de Cristo. Não é por meio de nós. Ah, mas é a nossa fé. Mas quem convence o nosso coração para nós aceitarmos Jesus? É o Espírito. O Espírito, ele convence o nosso coração para aceitar Jesus no nosso coração. Depois ele nos direciona. Depois ele nos guia. E aí a caminhada começa. Daquele ponto, aquele é o ponto de partida. E começa uma caminhada que vai até a eternidade. Só que tudo é por meio de Cristo. A nossa parte é crer e nos posicionarmos como filhos de Deus diante das situações que vêm até nós. Essa é a minha parte e a sua. Nós precisamos crer que Cristo pode todas as coisas. Nós precisamos crer no poder que há no nome de Jesus. É nisso que eu e você precisamos depositar a nossa fé. Não, eu creio no nome de Jesus. Eu creio na pessoa de Jesus. Eu creio nele. As pessoas conhecem um Deus que muitas vezes é falso. É um Deus que julga, é um Deus que é mau, um Deus que pede sacrifícios. Mas o Deus que a Bíblia me apresenta e vai apresentar para você é um Deus bom, é um Deus amoroso, é um Deus pacífico. Cara, é um Deus maravilhoso. É um Deus que não mediu esforços para me reconciliar e reconciliar você com Ele. Esse é o Deus. Só que as pessoas conhecem um Deus de ouvido. Ah, escuta o Deus lá daqueles doidos lá. E aí fala assim, nossa, mas esse Deus aí, eu não quero esse Deus. E aí já não, tarja assim, Deus não é bom. Só que Deus não é assim. Deus é um Deus Pai. Cara, Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. E eu acho tão incrível, eu acho tão incrível que Deus instituiu a família. Porque Deus instituiu o pai, a mãe e os filhos. Para que eu e você hoje venhamos ter uma noção, gente. Não chega nem perto. Mas para que eu e você venhamos ter uma noção do que é nós termos um pai. Tem gente que não tem pai? Verdade. Tem gente que não tem pai mesmo. É só de nome o pai. Que Deus vai mostrar, não, eu sou seu pai. Eu sou de fato seu pai. Mas a família que Deus constituiu, tá? Não a família que a sociedade, o mundo, as pessoas lá fora, o homem afastado de Deus constituiu. Não, a família que Deus constituiu. É um pai, uma mãe, seus filhos, um pai amoroso, uma mãe presente e os seus filhos. Para que hoje eu e você nós vamos olhar, poxa, se o meu pai humano é amoroso comigo, a minha mãe humana é amorosa comigo, imagina o tamanho do amor de Deus comigo. Essa é a família que Deus quer. Um pai, uma mãe e filhos que vivam em um relacionamento saudável. Não a família que tem hoje em dia, porque, pelo amor de Deus, tem família, tem pai e mãe que tem pai e filho que se odeia. Filho mata pai, pai mata filho, mãe abandona filho. Isso não é o parâmetro de Deus. Esse não é o parâmetro de Deus, de família. O parâmetro de Deus, a família que Deus constituiu, vive em um relacionamento saudável. São filhos que vivem bem com seus pais e pais vivem bem com seus filhos e todo mundo vive bem entre si. Esse é o parâmetro. É esse parâmetro que eu quero que você tenha. Ele é pai. Deus é o nosso pai. Ele não é um Deus mau. Ele não é o Deus que muitas vezes as pessoas falam. O homem afastado de Deus é mau. Por isso que existe tanta maldade no mundo. Por isso. Se alguém fala para você assim, você fala assim, não, mas Deus é bom. E você fala assim, não,
Por que então tem a fome? Quer que a gente fale por que tem a fome? Primeiro, Adão ele deu a chave do mundo para o diabo. Para o diabo ter controle. Você acha que o diabo vai fazer o quê? Queridos, ele está pouco se lixando para você. Ele está pouco se lixando. Esse sim te odeia. Esse sim. Segundo, o homem afastado de Deus é mau. O homem longe de Deus é mau. As suas ações são más. Então, o homem afastado de Deus, tu acha que ele vai fazer o quê? Tu acha que ele vai amar? Ele pode até amar, entre aspas. Mas ele está nem aí para o próximo. Ele só quer saber dele. Eu tenho dinheiro, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, tá bom. O outro não tem? Que se vire. Que se vire. E aí é muito fácil jogar nas costas de Deus, jogar a culpa em Deus, falar, não, é porque Deus. Só que eu e você que temos essa escolha de ajudar o outro ou não. Quando nós chegamos diante de Deus, quando nós somos ligados novamente a Deus, Ele vai colocar isso dentro do nosso coração, de servir ao próximo, de ajudar ao próximo. Agora vamos falar assim, tem 100 pessoas, 10 pessoas têm esse coração de ajudar. E o resto? Aquelas 10 pessoas podem fazer, mas e o resto? Como que vamos ajudar todo mundo se só tem 10? 10 consegue atingir só um número de gente. Agora, 100 atinge muito mais. Por isso que é esse coração, por isso que quando nós nos chegamos diante de Deus, Ele muda a nossa mentalidade, Ele muda o nosso caráter, para que nós venhamos servir as pessoas. A igreja primitiva, ninguém tinha dificuldade, porque um ajudava o outro, um contribuía na vida do outro. Era isso. É por isso que existe fome, porque as pessoas não ajudam. Se a pessoa chegasse para mim e falar, por que tem fome? Eu falei, tu dá dinheiro para o pobre? Não, então cala a boca. Se tu não ajuda, como é que tu quer cobrar do outro? Fica quieto, fica na tua que eu fico na minha. E ninguém briga. Paz e amor. Mas é verdade. Deus, Ele é bom. Ele é bom. Ele é bom. Do início ao fim, Ele é bom. E Ele quer que nós venhamos conhecer Ele por quem Ele é, de fato. Não por ouvido, mas por quem Ele é. Deus hoje, Ele olha para mim e para você e Ele vê Cristo em nós. Uma vez nós ligados em Cristo, Ele vê Cristo em mim e em você. Ele vê o sangue de Cristo que nos cobre. É isso que Deus olha para mim e para você. Ele fala, meu filho vive nessa pessoa. Eu estou vendo Cristo aqui. Eu estou vendo Cristo nessa pessoa. É Cristo, é Cristo, é Cristo. Ele não está vendo você. Ele não está vendo a Sara da Conceição Escola. Ele está vendo Cristo. Porque Cristo vive em mim. Ele não olha você. E muito menos o que você fez. Ele olha Cristo. Cristo. Romanos, o capítulo 8, o verso 17. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, para se de fato participamos de seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Da vez passada eu trouxe esse versículo e dessa vez eu trouxe de novo. Da vez passada eu foquei em uma outra parte, só que hoje eu quero ficar em outra. Ele fala, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus. O que você na sua mente, no seu pensamento, pensa em relação a você ser herdeiro de Deus? O que você pensa em relação a isso? O que você acha que é você ser herdeiro?
Todo mundo sabe que é você ganhar uma herança, né? Todo mundo conhece essa... Não, você ganhou uma herança, teu pai morreu, te deixou uma casa de herança, você pode usar aquela casa. O que é você ser herdeiro de Deus hoje? Nós somos herdeiros de Deus. Se nós somos filhos, se você é filho, filha, você é herdeiro de Deus. Isso quer dizer que tudo aquilo que Deus tem, Ele te deu. É seu. E o que Deus tem? O que você acha que Deus tem? Deus tem uma casinha caindo dos pedaços? Deus tem um Fusca? Nada contra Fusca, pelo amor de Deus. Tem Fusca que é bonito, tá, gente? Quando é restauradinho é bonito. Eu, em particular, não gosto, mas tem alguns aí. Eu estou colocando coisas para vocês terem uma noção. Mas Cristo não veio só nos dar bens materiais, muito além. Você acha que... O que você acha que é a herança de Deus? O que você acha que Deus tem? É isso que Ele te deu. É isso que é seu. É isso que está disponível para você. Aquilo que Deus tem, Ele te deu. Porque Cristo já morreu. E alguém precisa morrer para que nós venhamos receber essa herança. Para você receber a herança do seu pai ou da sua mãe, o seu pai e sua mãe tem que morrer, infelizmente. Mas sim. Cristo morreu. Então hoje eu e você recebemos essa herança. E o que é essa herança? Cara, essa herança é paz, alegria, saúde, bênçãos, uma família abençoada. É uma plenitude. É vida emocional saudável. É seus relacionamentos sendo saudáveis. É os seus negócios indo para frente. É a sua profissão decolando, seus sonhos sendo realizados. É tudo aquilo que você imagina de bom, que você pensa assim, não, isso é mentira. Não tem como. É tudo isso aí. É tudo isso aí e é um pouco mais ainda. É um pouco mais porque é salvação, justificação, perdão de pecados, remissão, tudo isso, Ele te deu, tudo isso Ele te deu. É sua herança, é a sua herança. Nós recebemos uma herança. E aí, esses tempos eu estava pensando uma coisa. A gente estava conversando no grupo de conexão, e aí eu fui para casa e continuei pensando, né? E a gente falou sobre essa questão que muitas pessoas não vivem o sobrenatural nas suas vidas. E aí eu fiquei pensando, é verdade. Muitas pessoas, elas até creem que Deus cura. Só que elas creem que Deus cura de vez em quando. E não sempre. De vez em quando, se Deus quiser, Ele vai me abençoar. Se Deus quiser, de vez em quando, Ele vai me curar. É uma fé de vez em quando. Vou dar até o nome da fé. Fé de vez em quando. Porque a pessoa ela não crê que Deus Ele é constante, Ele é o mesmo. Hoje Ele quer que você viva um milagre. Amanhã Ele quer que você viva um milagre. Depois de amanhã Ele quer que você viva um milagre. Depois de amanhã, a mesma coisa. Um dia após o outro, Ele quer que você viva o sobrenatural, o milagre na sua vida. Só que as pessoas elas só crêem de vez em quando nisso. Aí elas chegam, Deus, por favor, cura. Elas não entendem que a cura já está no corpo dela. Já é para ela, ela já é curada. Ela já é. Que Deus já curou, que Deus já levou. Todas as coisas. Deus não tem uma vida para mim, para você, para de vez em quando.
De vez em quando você vai ser abençoado, de vez em quando você vai ser curado, de vez em quando. Não é essa a vida que Deus tem para nós. É uma vida que todo dia nós vamos ser abençoados, todo dia nós vamos viver algo novo, todo dia nós vamos viver o sobrenatural, é todo dia. Não é hoje sim, amanhã não, depois de amanhã não, e daqui a 1 ano sim, daqui a 3 anos sim. Não, não é assim. Não é assim, é todo dia. Quando nós vemos, acabamos de ler, que nós somos herdeiros, faz parte da nossa herança milagres acontecer. Faz parte da nossa herança isso. Ele nos deu isso. Uma vida em milagres. Porque olha como nós éramos antes e olha como nós somos hoje. As pessoas veem milagres só como a pessoa levantar. Era paralítica e levantou e está caminhando. A pessoa era surda e hoje escuta. As pessoas só veem isso como milagres. Mas milagre é eu e você hoje estarmos vivendo. Milagre é eu e você hoje nós conhecermos a palavra da graça. Isso é milagre. Isso é milagre. E todos os dias isso está disponível para nós. Todos os dias. Essa mentalidade de que só de vez em quando Deus faz, é uma mentalidade do diabo. Ele quer que você pense assim. Ele quer que você pense, não, hoje Deus não quer me curar. A pessoa fala assim, a pessoa faz essa oração. Deus, já vai, né, com aquela, Deus, eu estou com uma dor, se tu puder, se tu quiser, você poderia tirar uma horinha aí, podia marcar uma horinha aí na tua agenda, para me curar? Se tu não quiser, não faz mal, é tratamento do Senhor na minha vida. Pelo amor de Deus, vem com esse papo de que é tratamento de Deus, mas... Tu acha que Deus vai colocar uma doença em você para você aprender algo? Não. Ele vai tirar a doença de você. Sabe como Ele te ensina? Pela palavra. É ali que Ele vai te ensinar. Quer aprender algo novo de Deus? Leia a palavra. Pronto, você vai aprender muita coisa ali. Meu Deus, você não tem nem noção que tu vai aprender. Deus, Ele tem uma vida extraordinária para nós. Ele tem uma vida extraordinária. É uma vida de fé, é uma vida de cura, é uma vida de liberdade, é uma vida de milagres, é uma vida sobrenatural. Se nós vivemos pelo Espírito, o Espírito ele é sobrenatural. Então nós nos tornamos sobrenaturais também. Porque o Espírito está em nós. Não é de vez em quando que Deus vai te curar. Mas a palavra diz para mim e para você que todas as nossas enfermidades e doenças foram levadas por Jesus lá na cruz. Isso é o que Isaías 53, 4 vai me falar. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Só até aí. Ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. Isso era Isaías. Isaías estava falando muito antes de Jesus vir. E Jesus de fato fez isso. Ele levou de fato na cruz as nossas doenças e as nossas enfermidades. Então sim, hoje Ele nos cura todo dia. Sim, hoje Ele liberta todo dia. Sim, hoje o milagre está disponível para nós todo dia. Todo dia. A bênção está disponível para nós todo dia. Não é hoje sim e amanhã não. Não é quando, Deus, por favor, se tu quiser, Ele quer. Ele já te deu. Por isso da importância de nós entendermos a herança. Porque se nós entendemos que isso faz parte da nossa herança, nós não vamos ficar, Deus, se você quiser, por favor. É tua herança. É teu.
Você vai chegar assim: Deus, eu agradeço porque o Senhor já me deu a cura. E eu pego agora a cura. A cura para a minha cabeça, sei lá o que for, para a minha perna, para o meu braço, para a minha mão, enfim. A cura está na minha vida. Cristo habita em mim. E em Cristo não há doença, em Cristo não há enfermidade. Ele já levou. Isso já morreu. Isso já foi-se. E nós recebemos essa herança não por algo que nós fizemos, mas foi porque Deus é tão bom, porque Ele nos amou tanto, que Ele deu Jesus para que hoje eu e você tivéssemos acesso à herança. Foi por isso. Ele é bom. Muitas vezes as pessoas, você vai ouvir isso e você vai falar: não, eu creio nessa palavra. As pessoas vão chegar para você e falar: não, você está errado. Isso está errado. Nada a ver isso aí daí. E quantos vão falar? Só que uma coisa eu e você temos que ter em mente. Você não deve seguir pessoas. Você deve seguir a palavra. Nós não vivemos com base em nós, mas na palavra. Não deposite sua fé em um pregador. Deposite sua fé em Cristo. O pregador é um ser humano igual você, que está aprendendo igual você. Agora, se você depositar sua fé na palavra, e se você falar: não, eu creio no que a palavra, não é eu creio no que a Sara fala, no que a pastora Sandra prega. Não. Tu crê naquilo que Jesus fala. É Jesus que é o centro, não é a Sara, nem a pastora, e nem a Alvec Igreja, e nem sei lá mais quem. É Cristo, é Cristo. Leia a palavra e eu vou te garantir, está tudo escrito ali. Eita maravilha. Está tudo ali, a gente acabou de ler. Olha o que Filipenses vai falar para mim e para você. Filipenses, o capítulo 4 e o verso 19. Vai falar assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Meu Deus. Começa ainda o meu Deus, meu Deus. O meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, Ele vai suprir todas as nossas necessidades, por aquilo que nós fazemos, não, por causa de Cristo, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo. Não é de acordo com aquilo que nós fazemos. Só que o fato é que Ele se importa com você. O fato é que Cristo, Ele supre. Ele supre todas. Não é uma ou outra. Ele fala assim: essa eu vou suprir, essa aqui eu não. Se vire. Todas. Dentro de casa você está com problema? Ele vai suprir. Ele vai te dar sabedoria. Ele vai te dar ensinamento para você saber como tratar as pessoas de dentro dessa casa. Teus negócios não estão indo bem? Ele vai te dar sabedoria para os teus negócios ir bem. Cara, é tudo Ele. É tudo por Ele. O nosso Deus supre todas as nossas necessidades, e não de vez em quando, mas sempre Ele vai cuidar de você. Sempre Ele zela por você, sempre Ele é por você, sempre Ele está com você. Sempre. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, Deus passa a cuidar de cada detalhe da nossa vida. Deus não é mau, Deus é bom. A natureza de Deus é boa.
A natureza de Deus é Zoe. E é isso que habita em mim e você hoje. É essa a nossa natureza hoje. Nós temos a natureza do próprio, a vida do próprio Deus em nós. A vida do próprio Deus em nós. Cristo, Ele vive em você. Você é a extensão de Cristo. E aí eu vou falar uma coisa, é tão maravilhoso quando a Bíblia fala sobre Jesus ser a videira. E nós somos os ramos. Quando as pessoas lêem esse versículo, a maioria, e olha que eu já ouvi muita gente falar sobre esse versículo, mas a maioria foca no quê? Nos que são maus e que Deus vai podar. Só que ninguém foca quando Deus fala dos que são bons, daqueles que estão ligados, em Cristo, daqueles que permanecem em Cristo. Cara, quando eu e você permanecemos em Cristo, nós produzimos. A nossa vida produz, aquilo que a gente faz produz. Produz. Dá fruto. Só que não é um fruto que vem de nós. É um fruto que vem dele. Porque a gente só está ligado. A gente é só o ramo. A gente é só o ramo. Se você vai olhar uma árvore gigantesca, você vai olhar os galhos ou você vai olhar em si o tronco da árvore? Você vai ficar assim, nossa, que árvore grande, olha aqui o tamanho dela. Tem aquelas árvores bem grandonas, sabe? Já viu na internet? Aquelas árvores grandes assim. Eu vi um que teve um monte de gente indo para abraçar a árvore. Você vai olhar o tronco ou você vai olhar as folhas, os galhos? Você vai olhar o tronco, é o tronco que vai te admirar. Você vai ficar assim, nossa, que lindo, vou abraçar essa árvore. A gente é um mero detalhe. A gente é um mero detalhe. É Ele que faz todas as coisas. Quando nós estamos nele, ligados à videira, nós produzimos, a nossa vida produz. A nossa vida produz. Porque Ele nos supre. É Ele que supre. Ele supre. Ele dá os nutrientes que nós precisamos. Ele nos dá a força que nós precisamos para produzir o fruto. É Ele. Desculpa. É Ele. É tudo Ele. Ele é a nossa fonte. Sem Ele, nada nós podemos fazer. É somente em Cristo que nós temos vida. E eu quero falar uma coisa para você. Eu e você, nós já estamos ligados em Jesus. Nós não precisamos estar, nós não vamos estar ligados. Nós estamos ligados. Então, tudo que nós fazemos está produzindo na nossa vida. Tudo que nós fazemos é fruto do trabalho do Espírito em nós. É tudo. Nós já estamos ligados. Nós já estamos vivendo a plenitude de Deus. Nós já estamos vivendo milagres todos os dias. Nós já estamos vivendo aquilo que Deus tem para nós. Porque nós já estamos ligados em Cristo. Nós não vamos um dia estar ligados. Nós já estamos. Se você crê em Jesus, se você é filho de Jesus, se você é filho de Deus, você já está ligado em Jesus. Essa herança já é sua. Cristo, Ele venceu todas as coisas. E isso é a coisa que eu mais falo. Cristo venceu todas as coisas. E vai ser, acho que até o dia que eu morrer, eu vou falar, Cristo venceu todas as coisas. Porque Ele venceu todas as coisas. Só que você precisa ver e crer nisso. Veja e creia. Cara, Cristo venceu todas as coisas. É nesse Jesus que a gente crê. É num Jesus que venceu tudo. Não num Jesus derrotado.
Ele é o centro de todas as coisas. E esse Jesus, Ele habita em você. É esse Jesus que se move através da sua vida. É esse Jesus que te guia. É esse Jesus que te conduz. E esse Jesus vai te conduzir para uma vida extraordinária. Porque é isso que Ele tem para mim e para você. Amém? Eu espero que essa palavra fique no seu coração. O objetivo dessas duas pregações era mostrar quem é Jesus e mostrar para você que esse Jesus vive em você. A gente não tem que olhar para nós, a gente tem que olhar para Cristo vivendo em nós. A gente tem que olhar para nós e falar assim: Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Cara, o que é Cristo? Quem é Cristo? Se você na sua cabeça fala, não, Cristo é sobrenatural, Cristo é inimaginável, não consigo nem pensar, porque Ele é tudo. Então esse tudo habita em você. E se você crê que esse Jesus venceu tudo, então creia que Ele, na sua vida, transformou você em um vencedor. Em uma pessoa que vence todas as coisas. Uma pessoa que supera todas as coisas, que passa por cima de todas as coisas. Nós não somos medrosos e nem covardes. Mas nós somos corajosos, animados. É isso que nós somos hoje. Não deixe as coisas, o eco do mundo te assustar. Porque o diabo vai tentar te assustar. Ele vai tentar te colocar medo. Olha assim, sai fora. Sai daqui, ó, sua coisa. Nós não somos mais dominados por isso. Nós somos dominados pelo Espírito. Nós vivemos pelo Espírito. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nós cremos em Jesus. Nós cremos no Filho de Deus. Nós cremos em Jesus Cristo. E nós temos a plena convicção de que esse Jesus, Ele é suficiente na nossa vida. Esse Jesus, Ele faz infinitamente mais do que nós pensamos. Nós cremos que esse Jesus supre todas as nossas necessidades. Obrigada. Obrigada porque não é pelo nosso esforço, não é por aquilo que a gente faz, e nem muito menos por aquilo que a gente deixa de fazer, mas é por causa do Teu amor. Se hoje nós estamos aqui, se hoje nós estamos aprendendo sobre o Teu amor, sobre a Tua graça, se hoje nós estamos aprendendo sobre quem Você é por causa do Teu amor pelas nossas vidas. É por causa do Teu cuidado conosco. Muito obrigado, Senhor. Que essa palavra venha ecoar nos nossos corações, venha durante os nossos dias, durante a nossa semana, estar dentro de nós. Que venha colocar, nos ensinar, nos revelar coisas novas, Pai. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque nós sabemos que todas as coisas vêm de Ti. Se alguém de nós ouviu, Pai, e não conseguiu entender, não conseguiu compreender ainda, Senhor, nós pedimos que essa pessoa venha receber a revelação na sua vida, que os seus olhos venham ser abertos, que os seus ouvidos venham ser abertos, Pai, para que essa pessoa venha ouvir a mensagem da graça, que essa pessoa venha crer e compreender essa mensagem, Senhor. Nós confiamos no Seu nome, nós confiamos em Você porque um dia nós não Te conhecíamos, só que hoje nós conhecemos. E da mesma maneira que hoje nós Te conhecemos, essa pessoa que está nos ouvindo vai Te conhecer também. Muito obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor tem falado com as nossas vidas. Obrigado que o Senhor tem nos ensinado. E obrigado que tudo é através de Cristo. Nós somos gratos por Ti. Amém e amém.